música instrumental que se baseia na psicodelia do rock progressivo. Hoje, no Som em Prosa, a banda Mais Valia. Nós vamos conhecer também um instrumento que ganhou muito destaque no final da década de 60, o órgão elétrico. Tudo isso agora no Som em Prosa. Eles são de Jaú e fazem um som instrumental. Hoje eu estou recebendo aqui o Alexandre, Vitor e Ricardo, mais conhecidos como Banda Mais Valia. Tudo bem, gente? Opa! Vou ter que confessar um negócio pra vocês, assim, quando eu vi o nome da banda pela primeira vez, Mais Valia, eu fiquei pensando, pô, é uma banda de punk rock, falando aí, criticando ideologia capitalista, mas não tem nada a ver, né? Vocês estão mais baseados num estilo progressivo, um rock mais nesse sentido, assim? Bom, Renê, não que não tem nada a ver, é claro que a gente carrega um pouco também de mensagem, mesmo que não por letras, mas a gente tem uma filosofia também e na música instrumental. Isso é passado por feeling, por pegada, por momentos entre momentos calmos. Outra linguagem, né? Isso, outra linguagem, uma linguagem sonora. Sonora, sim. E, bom, o progressivo é sim, com certeza, uma das principais influências da banda, mas não a única, né? Sim. Progressivo dos anos 70, passando até chegando no post-rock dos anos 2000, também influenciou muito a banda. E, bom, dentro disso a gente começou o projeto, não fechado nisso, nunca pensamos em ser uma banda instrumental, mas é o jeito que acabou acontecendo, o som que a gente começou a fazer. E, bom, estamos felizes com o resultado. Maravilha. Agora sim, é até interessante você falar isso, né? Porque hoje, na verdade, você escuta de tudo, né? Então você tem acesso muito facilmente, você tem acesso a qualquer tipo de som e isso acaba influenciando tudo aquilo que a gente faz, né? Mas assim, como uma das influências, né, o rock progressivo, é até interessante perguntar para vocês, assim, de que maneira vocês acham que esse som influenciou vocês? Qual é a característica que o rock progressivo tem que vocês puxaram? Porque é até interessante, quando você pergunta para alguém o que é o rock progressivo, né? A pessoa fala, então, sabe o Pink Floyd? Então, mas vamos fugir disso. Eu vou jogar o desafio para vocês e ajudar a explicar o que é o rock progressivo e o que vocês puxaram dele para o som de vocês. Assim, tem a questão do rock progressivo que é mais ligado ao som clássico, um pouco de jazz, fusion, que é, sei lá, um pouco mais de virtuosismo. Eu acho que essa não é a nossa praia. Eu acho que o nosso lance é mais a questão de experimentar as coisas e... Psicodelia. Também, de trazer... Pegada. De trazer bastante timbre legal, assim, de testar pedais, testar efeitos. Phaser, assim, reverb. E explorar essas coisas, assim, e experimentar, e fazer uma bagunça, assim. Acho que foi do começo que surgiu, assim, as coisas surgiram. Foi através do jeito informal mesmo, sabe? Acho que de fazer as coisas levando, assim, carregado, assim, e às vezes a música começava de um jeito, terminava de um jeito completamente diferente, e a gente passava por temas, assim, que de repente nos remetiam a uma paisagem sonora, assim, nos remetiam algumas coisas que acaba sendo individual. Acho que o progressivo também tem isso, acho que cada um acaba tendo a percepção de um modo diferente, de repente com a emoção que você tem, que você está no momento. Eu acho que é mais a questão do experimental mesmo, de poder experimentar as coisas e ver o que vai dar.
Bom, agora o projeto Mais Valia, ele é relativamente recente aí, né? Não fez nem 2 anos que vocês estão com o projeto, mas eu achei bastante interessante a maneira com que vocês começaram, né? Na verdade, o primeiro show de vocês foi uma grande experimentação, queria que vocês falassem um pouquinho disso. Então, na verdade, o primeiro e alguns shows foram uma grande experimentação e continua sendo, né? A banda já tinha marcado o primeiro show, não estava tudo certo, mas Nem tinha Não ensaiado. tinha ensaiado, A não banda tinha não existia. ensaiado. A banda não existia ainda. mas claro. tinha um caminho ali e tal, a seguir, assim, algumas referências. E eu acho que esse show, ele retrata a nossa filosofia, que é deixar acontecer natural a música, combinar as notas iniciais, um arranjo ali, e deixar ir cozinhando, ir acrescentando camadas. Tem que ter muito elementos. entrosamento para dar certo isso aí também, Sim, é meio arriscado. com o tempo, isso foi melhorando, a gente foi pegando mais entrosamento, foi sabendo só no olhar ali, ó, uma hora ou outra de mudar, mas esse processo, ele rolou por muito tempo, e até a gente tem um apanhado legal de músicas e aos poucos e formatando as partes das músicas e trabalhando, lapidar esse material, então... Bem natural, assim. Não, e o interessante é que cada show é único também, né? Cada show é O cara uma assiste coisa. um show da banda essa semana, na semana que vem já é outro som que vai rolar. Até você comentou a respeito da participação do Ivan Melino numa situação também, né? O Ivan que já esteve aqui, um excelente flautista, tocou com vocês. Como é que foi essa experiência aí? Acabou acontecendo em um show onde eu tive um problema com a correia da guitarra, a gente acabou ficando um tempo parado sem pra Arrumar isso aí. E o Ivan tava com a flauta ali, acabou pegando e, subiu no palco, começou a fazer um som com o Vitinho, com o Alexandre, e a gente foi até dar tempo de arrumar a guitarra, a gente voltou, terminou essa música com ele. E, foi muito legal, ele quebrou um galhão Então, pra bacana gente. dessa experimentação, porque cabe esse tipo de coisa, Sim, né? cara. Cabe muito bem. Agora, falando assim, a gente fala um pouquinho do rock progressivo, né? E um instrumento bastante interessante, que ficou muito conhecido, na verdade, aí no final da década de 60, começo da década de 70, que deu uma sonoridade toda diferente, na verdade, para o rock progressivo, né? Foi o órgão elétrico, né? Vamos aproveitar e conhecer um pouquinho mais esse instrumento? Roda aí. Bom, esse aqui é o órgão eletrônico. Ele é uma evolução do órgão de tubo. Na década de 60, eu acho que foi o auge do órgão na música brasileira, assim. Falando-se de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, toda a época da Jovem Guarda, o som do órgão era muito presente. Aliás, ele era, na verdade, o principal instrumento da sonorização. Assim, você ouve qualquer música da década de 60, você encontra o órgão em vários timbres, em vários estilos sendo tocado. No cenário internacional, teve grandes bandas que utilizaram o som do órgão, né, como Pink Floyd, Yes, Genesis, The Purple. E ficou bem característico assim, do som deles, assim, que é hoje o chamado rock progressivo. O órgão ele tem uma particularidade que, ele não é sensitivo. Então eu não tenho um controle total de volume de som dele. É sempre o mesmo volume. O piano já não. O piano foi feito para se tocar pianíssimo, então você consegue ter escalas de volumes. E por essa característica, ele também não tem muito peso nas teclas, né? As teclas são bem leves, assim. Então, o que eu falo, o órgão para o pianista é um instrumento do mal, assim, porque o pianista, ele pega um órgão, cara, ele fica muito ágil, muito veloz, assim, tocando, é muito bacana tocar órgão. O órgão, ele tem o waterfall, cara, que é os músicos estão tocando, né, tipo... Sabe essa escorregada? Isso aí você só consegue fazer no órgão. Se fizer isso no piano, você vai machucar sua mão. O órgão ele te dá uma opção que é muito bacana, que é o drive. Então você toca assim, você tem a opção de colocar aquele som distorcido, né? E o drawbar, que são essas chavetas aqui, você tem a opção de timbrar elas também, né? E um exemplo, falando a grosso modo, isso aqui você mexe com frequências, que vem do grave para o agudo. Mas essas frequências vão se misturando, os timbres vão mudando. Bacana. Então, uma das características do rock progressivo é os climas que acontecem no meio da música, né? E o órgão é muito presente. Além do mais, por essa variação de som que você tem,
E, cara, tem rocks, tem algumas músicas que ficam um acorde só assim, o cara vai mudando e dá uma sensação de como se fosse uma orquestra, assim, movimentando as cordas, assim, é muito bacana essa comparação. Bom, para quem quiser saber um pouco mais sobre esse instrumento, o ideal é fazer pesquisas, né? Porque o grande lance desse instrumento é a mistura de sons. E entender um pouco dessas chavetas aqui e sair misturando som e sair tocando por aí. Bom, e falando de rock progressivo, né? Na década de 70 aí a gente teve uma cena muito grande internacional do rock progressivo, grandes bandas, não só o Pink Floyd, todo mundo fala do Pink Floyd, mas o Genesis, né? Rick Wakeman, teve uma galera, o Rush inclusive, né? Flertou bastante com o progressivo, né? Aliás, o Rush que é uma banda que, né? Os caras estão tocando há muito tempo, começaram em 68, estão tocando até hoje, né? E o último CD que eles lançaram em 2012 o Clockwork Angels, tem uma pegada toda progressiva de novo também. Mas fora todo esse cenário internacional, aqui no Brasil existe uma cena progressiva bastante interessante. É que muitas vezes o pessoal não teve acesso, não conheceu, mas muita banda boa nasceu aqui no Brasil e toca até hoje. Para a gente conhecer um pouquinho mais desse universo todo, vamos conhecer um documentário que retratou um pouquinho dessa história. Roda aí. Hoje em dia é muito difícil você fazer uma definição exata, porque existe progressivo com influências de jazz, outros com influências de música folclórica, outros com influência de heavy metal, então por assim vai, né? Hoje uma característica forte do rock progressivo é justamente não ter aquela coisa engessada, ele tem aquela mudança constante de ritmos e de tons e de diretrizes. As influências eram Bach, Chopin, Vivaldi, Beethoven, Beatles. Não sei se houve um movimento progressivo no Brasil, mas houve muitas pessoas, muitos grupos em diversos lugares do Brasil fazendo rock progressivo, fazendo música progressiva. Tivemos vários brasileiros, né, como o Vaca Marte, já citado, o Sagrado Coração na Terra, de Minas, a Bolha, que era antiga e também retornou, e Quaterna Requiem, e são muitos, a lista é grande. O progressivo está bastante vivo no Brasil, inclusive entre os jovens, muitos grupos, em todos os estados, assim, em todas as regiões do país, principalmente sul e sudeste, mas muitas bandas, você pode dizer que tem mais, assim, mais de 100, 150 bandas atuando, gravando, dando shows realmente, e a todo vapor. Bacana, e para quem se interessou aí, o documentário Yes, Nós Temos Progressivo, está disponível no YouTube, na íntegra, dá para acessar lá e conferir o material todo. E o interessante aí é que dá para conhecer muita banda nacional que faz um som muito bacana, né? Não sei se vocês conheciam todas essas, estava aí, e tem outras inclusive, né? Bandas nacionais aí que fazem um som nessa linha que são bastante interessantes, né? Poxa, tem várias, né? Bota no Mil, Som Nosso Cada Dia. E é triste pensar que, pô, tem, inclusive alguns músicos desses aí, pô, estão totalmente esquecidos no ostracismo, assim, e são, pô, são geniais. E às vezes são mais reconhecidos fora do que aqui. Isso que é engraçado. Isso acontece em muitos estilos, na verdade, até, né? Mas é engraçado, pô, você entra no... Hoje tá fácil, é mais fácil você encontrar essas coisas, vai lá no YouTube, lá, enfim, você acha, mas as visualizações são mínimas, assim, e dá uma pontinha, assim, falei, pô, como que a galera não conhece isso, cara? Isso aqui é patrimônio do rock nacional, assim, é uma coisa que não é lembrada, assim, nem as rádios executam, a TV, enfim, a mídia não se interessa também. Mas o legal é que, de repente, tem algumas bandas dessas que estão voltando, estão fazendo alguns shows, assim, mesmo que pontuais, pelo menos dá para matar um pouco da saudade, e no nosso caso, conhecer também, né? Ver esses caras em ação. Um reconhecimento tardio, né? Justamente. Caso, claro. Uma revalorização
desse tipo de música, talvez. Aí. Uns tempos aí eu vi um show do Som Nosso e, pô, os caras no palco, assim, emocionados, assim, de ver uma molecada, assim, que não viram eles na época e, pô, pirando cabeça, os caras são músicas de primeira linha. E o mais interessante também, assim, são essas bandas novas, como a banda de vocês, que buscam, entre outras inspirações, mas também o rock progressivo, né? E eu até aproveitar para falar que vocês estão aí lançando o primeiro material de vocês, né? Tá saindo do forno aí o primeiro disco de vocês, com várias influências, né? Inclusive rock progressivo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse primeiro disco aí que vocês estão lançando. Sim, de certa forma a gente até demorou para lançar esse primeiro material, porque a gente está valorizando muito isso e está com muita vontade que isso saia da melhor maneira possível, tá? Vai ser o nosso cartão de visita, né? Somos o Mais Valia, esse é o nosso material. E a gente está trabalhando bem duro aí, tentando canalizar bem as ideias e esses improvisos da melhor maneira possível, sem perder a naturalidade. Para colocar isso da melhor maneira possível em uma mídia, para o pessoal poder... E juntando todas essas influências, né? Eu achei bacana também, assim, ouvindo o som de vocês, não sei, me lembrou um pouco de Black Sabbath também, eu não sei se algum de vocês curtem. É uma das principais influências, com certeza. Pink Floyd, Black Sabbath, Nirvana, Jimi Hendrix, Os grandes nomes, coisas assim, demais aí, cara. Mogwai, das coisas novas, enfim. Muito bem. Muitas Bom, coisas. gente, queria agradecer demais a participação de vocês aqui. Muito bacana conhecer o som de vocês e boa sorte aí com esse material, então. Valeu, gente, que agradece Muito aí obrigado. a oportunidade de vir aqui, fazer um som aí. Parabéns à equipe aí, que, pô, sensacional aí. Bom, maravilha. Tamo aí. Maravilha. Bom, eu fico por aqui, deixo meu forte abraço. Lembrando que semana que vem tem mais Som em Prosa e eu te encontro lá. Tchau.